Olá, eu sou o Lucas Vasconcelos, psicólogo, e o assunto do vídeo é técnicas de estudo. Esse vídeo é baseado num estudo que analisou diferentes técnicas de estudo e sua eficácia. O estudo apresentou 10 técnicas, porém aqui eu resumi em 7 técnicas que eu acredito serem as mais relevantes. Técnica número 1, realce ou grifa-texto. Esta técnica ela é utilizada para destacar o conteúdo que é importante em um texto ou material. Todo texto e artigo e livro vai ter uma parte que a gente chama de essencial e outra parte que é a periférica. A parte essencial é aquele conteúdo que você quer aprender, enquanto a parte periférica, elas geralmente são exemplos e situações que servem para facilitar a compreensão do conteúdo que é essencial. A parte periférica ela é importante nesse primeiro momento, só que posteriormente é a parte essencial que você vai querer relembrar. Então essa é uma das funções do grifa-texto, separar aquilo que é essencial daquilo que não é tão essencial. Algumas considerações sobre essa técnica. Quanto menos você sabe sobre aquele assunto que você está estudando, é mais provável que você grife mais coisas no texto, o que não é algo tão benéfico assim. Outra consideração é que o termo importante é muito vago, então você pode acabar na armadilha de grifar aquilo que você acha importante não sendo tão importante assim. Então você pode ter alguns critérios que você acredita em serem os melhores para poder grifar, como por exemplo o assunto que vai cair na prova, ou a importância daquele conteúdo para o seu trabalho, para a sua vida pessoal. A última coisa é que você deve grifar poucas coisas, porque se a ideia é destacar o que é mais importante, se você grifar a maioria do conteúdo, acaba não sendo tão importante assim. A técnica de realce foi tida como de baixa eficácia, porque apenas o ato de classificar o que é mais importante do que não é, em si não gera maior entendimento e maior memorização do conteúdo. Agora, se você reutilizar essas partes que você classificou como mais importantes, é claro que você vai ter um melhor aproveitamento. Entretanto, existem melhores técnicas do que a técnica de realce. Vamos agora para a técnica número 2, que é a técnica de releitura, que nada mais é do que, após você ter estudado ou lido o conteúdo, você tornar a ler ele de novo. A técnica de releitura também é de baixa eficácia, porque, como eu falei na dica anterior, existem partes que são essenciais e existem partes que são periféricas. Se você reler tudo de novo, você vai estar gastando mais tempo do que você vai estar gerando mais resultados para si. Próxima técnica, resumo. O resumo é uma técnica que lhe permite coletar os principais pontos de um texto e excluir o material sem importância, similar ao que o realce faz. Porém, no resumo, ao elaborá-lo, você está criando associações entre aquilo que você está estudando e aquilo que você já sabe. Isso é benéfico para a memória. Resumir um texto presente te auxilia a coletar os conteúdos mais importantes e relacionar os conteúdos. Já resumir um texto não presente auxilia na recuperação da memória. O resumo foi tido como uma técnica de baixa eficácia por 2 motivos. Porque é difícil criar um bom resumo, já que muitas vezes as pessoas acabam copiando trechos do texto, e porque é uma técnica que tem um alto custo para ser realizada. A próxima técnica se chama autoexplicação e ela tem uma média eficácia. A autoexplicação é uma técnica que consiste em explicar para si mesmo aquilo que se está estudando. Por exemplo, eu vou ler um texto aqui. A biologia, ou seja, a área da ciência que se estuda os seres vivos, está dividida em vários campos especializados, ou seja, que focam em um conhecimento específico sobre algo, que abrangem a morfologia, ou seja, o estudo das formas, a fisiologia, o estudo das funções do organismo, a anatomia, o comportamento, origem, evolução e distribuição da matéria-viva. No exemplo, toda vez que eu falei ou seja, eu estava inserindo uma explicação que eu tenho sobre determinado conteúdo. Isso auxilia na associação entre memórias que eu já tenho, de conteúdos que eu já estudei, com os conteúdos novos, o que vai trazer benefícios para a memorização.
Essa técnica tem uma função similar ao resumo, porém ela tem um custo muito mais baixo do que o resumo, além de ser utilizável em diversos tipos de conteúdos. Outra técnica com média eficácia se chama interrogação elaborativa, que consiste em você criar uma explicação própria sobre por que determinado conteúdo é verdade. Por exemplo, nas palavras mal com L e mal com U, às vezes as pessoas se confundem sobre qual é qual e qual seria o antônimo de cada palavra. Então, uma explicação que você pode criar é mal com L, se você pegar o formato da letra L e fazer mais 2 riscos horizontais, você tem a letra E. Então, mal com L é o contrário de bem com E. Já mal com U, se você fechar o U na parte de cima, vira um O. Então, mal com U é o contrário da palavra bom. E mal com L é o contrário da palavra bem. Essa explicação criada por você, ela é de fácil memorização e ela vai auxiliar futuramente quando você precisar lembrar desse conteúdo. Diferente da técnica da autoexplicação, a interrogação elaborativa ela só pode ser utilizada em fatos específicos, não em conteúdos muito amplos. As últimas 2 técnicas têm alta eficácia. São elas teste prático e prática distribuída. O teste prático consiste em responder questões, e essas questões podem ser de diversos tipos: múltipla escolha, dissertativa, recordação livre, problemas práticos, reconhecimento, preenchimento de espaços em branco e flashcards. Os benefícios dos testes práticos são a ligação dos novos conhecimentos com os velhos, além da criação de novos gatilhos de memória, para facilitar a recordação do conteúdo que está sendo estudado. Além de que, quando você está respondendo testes e questões, você está testando o seu nível de conhecimento sobre algo e, ao mesmo tempo, você pode aprender coisas novas com o enunciado da questão e o esforço que você faz para relembrar aquele conteúdo beneficia a sua memória. A última técnica é a prática distribuída. Ela consiste em você, ao invés de estudar tudo que você tem para estudar de forma massiva em um curto espaço de tempo, você distribuir esse estudo ao longo do tempo. Uma revisão massificada em um curto espaço de tempo beneficia o aprendizado de determinado conteúdo. Porém, a longo prazo, ela não é tão eficaz na retenção daqueles conteúdos. Já a revisão com espaçamentos de tempo entre um estudo e outro vai beneficiar a memória de longo prazo. Além de que, numa revisão mais próxima, a pessoa não tem tanto o trabalho de relembrar aquele conteúdo que ela estudou e dá a impressão de que ela já sabe e, por isso, ela dá menos atenção ao estudo. Obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço.